Então, boa tarde, né? Agora que estamos gravando a todos e todas. Agradecer inicialmente ao professor Ricardo Fragelli, né, por ter aceito o convite para estar conosco aqui na tarde de hoje, falando sobre aprendizagem ativa e colaborativa. O professor Ricardo tem bastante experiência aí nessa questão de metodologias ativas e acredito que vai somar bastante aí com o nosso trabalho. Então, daqui a pouquinho eu faço a apresentação formal, né, do professor. Eu só quero aproveitar, então, os nossos minutinhos iniciais para a gente fazer alguns informes, né, alguns avisos importantes. Espero que todos tenham tido boas férias, o pessoal, né, que teve férias, os professores que estavam em férias, os técnicos que estavam aí trabalhando nesse mês de janeiro, espero que tenha sido tudo muito tranquilo. Estive, né, com vocês até meados de janeiro e depois entrei em férias. Então, agradecer inicialmente a Vilma e ao Pablo que fizeram, né, a substituição do departamento de formação nesse período. A Vilma que ficou ali no finalzinho de dezembro até meados de janeiro e depois o Pablo da metade de janeiro até o dia 30 e desde ontem, então, eu estou reassumindo o departamento de formação, ainda, né, substituindo o professor Nilo Otani. O professor Nilo vai continuar mais um período de licença médica, até início de abril, a princípio. Então, nesse período, ainda estarei à frente do departamento de formação do Cerfead. A gente continua, né, as atividades do Cerfead de forma remota, agora nesse início de 2022, apesar, né, do Consup ter autorizado o acionamento da fase 5 da política de segurança sanitária ali no finalzinho em dezembro, né, no final de 2021, o nosso colegiado ainda vai se reunir para discutir o acionamento das fases no Cerfead. Então, por enquanto, não temos previsão ainda do retorno para as atividades presenciais e seguimos as nossas atividades, então, de forma remota, como já vimos, né, fazendo desde 2020, quando iniciou a pandemia. E agora, com a situação, né, complicou um pouquinho mais ainda a situação da pandemia aqui em Florianópolis, então provavelmente a gente ainda vai continuar e seguir mais algum tempo no trabalho remoto. Quero dar as boas-vindas nesse semestre, né, ao professor Eli Lopes, que está retornando aí para a área de tecnologias educacionais, como professor substituto. O professor Eli vai substituir o professor Luiz Lindner, que está afastado para o doutorado. Quero também registrar o retorno da professora Caroline Krieger, que está substituindo o professor Érico Madruga. E a professora ela iniciou os trabalhos conosco em agosto do ano passado, mas logo na sequência ganhou bebê, né, e entrou em licença maternidade. E agora a professora, então, volta aí para a área de gestão pública para somar aí com o grupo e com os trabalhos do Cerfead. Registrar também o retorno do professor André Dalla Poça, né, que esteve à frente da gestão do IFES, que depois teve um período de férias e de licença capacitação e agora está retornando. Então, boas-vindas, né, aos professores aí que estão voltando à ativa no Cerfead. E registrar, então, né, que o professor Nilo ainda permanece em afastamento médico, a professora Fabiana Granco também, e o professor Hamilton fez uma cirurgia agora no mês de janeiro e também vai ficar afastado aí por alguns dias. Então, a área de gestão pública está se reorganizando para essas questões, né? A gente vai estar coordenando aí os trabalhos, vendo como organizar os trabalhos, né, para dar sequência aí às atividades. O nosso bibliotecário, o Rafael Aguena, tem licença capacitação agora nesse mês de fevereiro. Então, também as atividades da biblioteca, os coordenadores já foram informados, né? A gente vai, se for alguma demanda necessária de encaminhamento, a gente vai fazer os encaminhamentos via departamento de formação. A gente tem alguns professores em férias ainda nessa semana, né? Então, professores que talvez não vão estar aqui conosco nessa tarde, porque retornam das férias somente na semana que vem. E aí, avisos importantes para esse início de semestre, que é o nosso preenchimento do RSAD 2021-2, né? Então, o relatório das atividades
ele foi aberto no dia 17 de janeiro e fica aberto até o dia 18 de março. Então, os professores que estavam na ativa, né, conosco em 2021/2, precisam fazer o preenchimento do RSAD, e o PSAD 2022/1, que é o nosso planejamento das atividades, também abriu no dia 17 de janeiro e fecha no dia 15 de abril. Então, fiquem atentos, né, professores, para não perder o prazo. Aí a gente tem um tempo um pouquinho mais estendido nesse semestre para o preenchimento, em função dos calendários dos campos estarem diferentes, né? Então, foi estabelecido um prazo um pouquinho maior. E eu gostaria da atenção de vocês para o preenchimento, né, da carga horária, do nome das unidades curriculares, do nome dos cursos de forma correta no planejamento e no relatório, para evitar, né, que a gente tenha que fazer a devolução, evitar problemas no preenchimento. Então, observar sempre, né, o nome correto da unidade curricular, o nome do curso, e evitar a junção de turmas quando vocês fizerem o lançamento, né, no planejamento, para que a gente tenha o registro claro de todas as turmas que os professores trabalham. Então, quando vocês têm mais de uma turma de uma mesma unidade curricular, façam o registro de forma separada, né? Então, turma 1, turma 2, turma 3, para que não tenha problemas, né, no registro e no lançamento dessas informações. A gente recebeu da reitoria orientações para o preenchimento de um formulário eletrônico que tinha prazo até ontem, né, para envio dos comprovantes de vacinação. Então, eu espero que todos tenham conseguido enviar. Se por acaso não enviaram, então a gente, né, precisa. Eu não cheguei a olhar se o formulário ainda está aberto. Então, só se alguém por acaso perdeu o prazo, pode fazer contato para a gente verificar, né, porque vai ser necessário o comprovante da vacinação para o retorno às atividades presenciais no IFSC. Nós começamos o nosso semestre letivo no dia 3, né, na próxima quinta-feira. Então, nós temos hoje e amanhã as nossas atividades, que a gente chama, né, da semana pedagógica. Nesse semestre são 2 dias de atividades que nós teremos, 2 tardes, né, de atividades, mas com conteúdos bastante pertinentes dentro das temáticas, né, que vocês vinham sinalizando para a gente como demandas de formação e capacitação. Então, a partir do dia 3, inicia oficialmente o nosso semestre, mas os cursos, né, estão organizados para iniciar atividades de ambientação com os novos alunos a partir do dia 7, entre o dia 7 e o dia 18 de fevereiro. A gente tem no dia 22 de fevereiro aula inaugural da pós-gestão pública, no dia 23 de fevereiro, aula inaugural da pós-tecnologias, e no dia 3 de março, a aula inaugural da pós-docência. Então, iniciando, né, as nossas 3 especializações em 2022. Como todos já estão cientes, dia 21 de fevereiro temos reunião do Consup, que vai discutir sobre as questões de encaminhamento do CERFEAD. Então, torcemos, né, para que tenhamos alguma definição, ou pelo menos bons encaminhamentos dentro daquilo que já vínhamos, né, conversando, de forma que atenda aos interesses, né, dos servidores do CERFEAD e também da instituição. Então, até lá, vamos ter ainda conversas, né, sobre essas questões, encaminhamentos, mas só para o registro. E algo que eu gostaria de comentar aqui, como encaminhamentos para esse nosso início, né, de semestre, nós estamos com uma solicitação da PROP, que foi encaminhada em dezembro para os coordenadores de curso, lato sensu, de revisão das resoluções do IFSC que regulamentam os cursos de especialização, os lato sensu, né? Então, como nós no CERFEAD trabalhamos basicamente com as especializações lato, é muito importante a nossa participação e contribuição nessas discussões das resoluções, por conta da nossa expertise, né, do trabalho com a especialização EAD e a expertise com os cursos de especialização. Então, seria importante, né, que os docentes analisem essas resoluções e que as áreas façam discussões internas para debaterem e apontarem sugestões.
Então, eu fiz uma proposta de calendário. A gente já tinha combinado entre as coordenações, eu não sei se todos os coordenadores chegaram a mandar, mas aí eu posso encaminhar para todos as resoluções que estão em discussão. E aí fiz uma proposta de calendário para a gente discutir, né, e pensar coletivamente essas resoluções. Então, a princípio, seria uma proposta de até o dia 7, que é a próxima segunda-feira, os docentes analisarem as resoluções e fazerem seus apontamentos. No período de 8 a 15 de fevereiro, a gente faria discussões nas áreas, então, cada área articula com os seus docentes a discussão coletiva. E no dia 16 de fevereiro, a gente faria uma discussão de todas as áreas, com todos os interessados, para construir a proposição do CERFEAD, porque temos que mandar, né, a proposição do CERFEAD para a PROP. Então, vou encaminhar esse cronograma para todos vocês no final da tarde de hoje, para que vocês possam se organizar, né, para proposição individual e depois para fazer a discussão nas áreas, para que no dia 16 a gente consiga fazer essa organização das proposições de forma coletiva e então poder encaminhar para a PROP, né? O nosso prazo é até dia 28 de fevereiro, mas como na semana de 21 a 25 a gente vai estar com a aula inaugural, início dos cursos, então pensei da gente poder, né, já organizar isso antes, para não acumular muitas atividades lá para o final do mês de fevereiro também. Então farei esse encaminhamento para todos, e aí eu aguardo, né, a contribuição de vocês, das áreas, para que a gente possa fazer a discussão dessas resoluções da especialização. Então, Carlos, passo para ti para fazer a abertura do evento como diretor, né? E aí depois eu apresento o professor Ricardo para a gente iniciar as atividades. O microfone está fechado, Carlos. Deixa eu mexer de novo. Agora deu. Deu? Agora foi. Então, boa tarde, Caroline. Boa tarde, professor Ricardo. Quantos informes, hein, Carol? Nossa! É muito tempo que a gente está afastado dos nossos colegas. Nós, nem tanto que estamos na gestão, porque a gente se revezou aí, tínhamos férias até mais condensadas, digamos assim. Mas tem bastante gente que está afastada aí desde meados de dezembro e a gente retomando as atividades em conjunto agora. Então, uma fala... Carol, um ponto. A data que tu colocou aí das resoluções a serem revistas, elas são as específicas da pós, creio eu, porque eu recebi da PROEM 2 resoluções de EAD que me deram prazo até dia 16. Então, essas eu vou tratar com você e Igor na nossa reunião de sexta-feira. Acho que são mais específicas, de EAD, não especificamente das pós-graduações. Mas acho que amanhã tu retoma alguns pontos que tu colocou hoje, em função da acolhida prevista para amanhã, dos docentes, dos servidores, acho que alguns pontos tu vai acabar retomando amanhã. Mas eu quero trazer para vocês, enquanto fala nossa de abertura do evento, né? Primeiro, uma boa tarde a todos os colegas, né? Agradecer a presença do nosso convidado, que aceitou o desafio de dedicar essa tarde dele aos servidores do CERFEAD, nesse primeiro dia de encontro das nossas atividades entre docentes e tais para o início das atividades de 2022. E o professor Ricardo Fagneri, que hoje traz uma fala, né, sobre a aprendizagem ativa e colaborativa para além dos conteúdos. Agradeço também a equipe do Departamento de Formação, que não foi só a chefia, mas a equipe que organizou as propostas para essa nossa semana pedagógica, esses momentos coletivos que a gente está tendo, e encabeçados, claro, pela chefia. E não menos importante, claro, agradeço a todos vocês que atenderam a convocação dessas atividades da nossa semana pedagógica. Dessa vez, num formato diferente do que nós temos nos proposto nas versões anteriores, né? Em que nas outras edições a nossa programação ela era aberta a todos os servidores do IFSC via um agendamento prévio. E dessa vez ela é focada nos servidores do CERFEAD. Como eu falei na mensagem de fim de ano, é comum a gente iniciar um planejamento querendo definir algumas etapas do ano que está se começando, do ano em curso, né? E nós, do CERFEAD, estamos vivendo um momento atípico, pois nós não sabemos como será o desdobramento da adequação do CERFEAD à portaria 713 do Ministério da Educação lá de 2021. Temos uma previsão de encaminhamento, como a Carol colocou agora há pouco, para fim de fevereiro, na reunião do dia 21 do Consup, tem uma previsão
de termos um encaminhamento aí, mas ainda nada em definitivo, tem que acontecer para a gente saber o que vai ser encaminhado. E vamos ver se nesse encaminhamento se dá o que o coletivo do CFEAD busca, que é a continuidade do CFEAD com as suas ofertas formativas, com o coletivo atuando de forma conjunta, como se dá hoje. De qualquer forma, seguimos em defesa do que o coletivo tem demandado nos fóruns do CFEAD. Como a gente sabe, temos o GT Futuro do CFEAD, que foi composto por nós em reunião geral em setembro, e temos representação em outros 2 GTs para o mesmo tema, que é o GT Consup e o GT do Campus Florianópolis. Eu já expressei minha posição como servidor e como diretor eleito, primeiro buscar defender um atendimento a mantermos a unidade do CFEAD, como foi demandado pela equipe em reunião geral. E para isso não medimos esforços desde o início da publicação da referida portaria. Na eventualidade de não termos a opção de manter o CFEAD como proposto pelo coletivo, defender a manutenção das áreas formativas com as suas respectivas ofertas e com o apoio dos técnicos, dentro das possibilidades que forem colocadas para nós. E na eventualidade nem isso a gente conseguir, porque nós não sabemos realmente o futuro que vai se aproximar da gente em relação a essa adequação, defendo que a gente, cada servidor, né, individualmente, seja ouvido para poder ter uma escolha mais adequada quanto à sua lotação, uma vez que a gente vai sair desse endereço, segundo está posto pela nossa gestão, a partir de julho. Acredito que seja esse o papel do gestor ou da equipe de gestão, e nesse sentido, o trio de gestão tem atuado de forma bastante contundente e conjunta. Desejo serenidade a todos nós, que as energias positivas, as energias do universo, as suas crenças, sejam elas quais forem, e as suas vibrações, ajudem a um resultado bom para todos nós. Voltando ao tema da nossa semana pedagógica, que é o que nos interessa hoje, amanhã faremos uma acolhida aos servidores, é o que está previsto na programação, retornando à equipe, tem colegas, como a Carol já colocou hoje, por isso que eu falei que acho que ela retoma amanhã esse assunto, alguns colegas saindo de licença, alguns colegas retornando ao CFEAD, e outros informes sobre o coletivo que as chefias vão estar socializando amanhã. Os turnos matutinos, como previsto na nossa programação, para se dedicarem ao planejamento para 2022-1. Então, desejo para todos uma excelente tarde. Mais uma vez, agradeço ao nosso convidado e devolvo a fala para a nossa chefe de formação, a professora Caroline, e obrigado pela oportunidade dessa fala junto ao coletivo e da acolhida que a gente faz aqui para vocês, para a nossa semana pedagógica, então organizada pela chefia de formação. Obrigado, Caroline. Obrigada, Carlos. Então, só alguns avisos aí do funcionamento da nossa atividade. A gente vai todos os dias começar às 14, e das 14 até as 14h15 a gente tem aí uns 15 minutinhos para todo mundo chegar, para a gente bater um papo, né? Tem gente que faz tempo que não se vê, não conversa, então a gente tem esses 15 minutos iniciais para esse bate-papo informal. A partir das 14h15 a gente faz, então, a abertura, né, com os informes, com as falas do início de cada dia, e a partir das 14h30, então, a gente tem o início das atividades. Na tarde de hoje, a gente tem o professor Ricardo Fragelli, que vai falar sobre aprendizagem ativa e colaborativa, e na tarde de amanhã nós temos a professora Andréia Piliposian, que vai falar sobre a criação de conteúdos interativos com Geniali. Então, o Geniali é um software, né, de produção e criação de conteúdo multimídia, e a professora Andréia vai trazer, então, vai ser uma palestra oficina, porque ela vai mostrar, né, possibilidades de uso, então, estejam com o computador de vocês preparado para fazerem juntos aí o que a professora vai mostrar na tarde de amanhã. Durante a nossa atividade, a nossa colega Luciana, da equipe pedagógica, vai disponibilizar ali no chat a lista de presença para que vocês registrem a presença. Então, mesmo aqueles que não conseguiram, por algum motivo, fazer a inscrição no SIG-RH para participar da atividade, se estiverem aqui conosco, podem preencher a lista de presença, depois a gente insere vocês no SIG-RH para poder gerar o certificado ao final. Então, para a gente dar início às atividades de hoje, eu quero agradecer, né, ao professor Ricardo pelo aceite ao convite. Vou fazer a apresentação, então, do professor. O professor Ricardo é engenheiro mecânico, é mestre em engenharia mecânica e doutor em ciências mecânicas pela Universidade de Brasília.
é professor adjunto da UNB, que é a Universidade de Brasília, nos cursos, né, de engenharia, do mestrado profissional em matemática e do programa de pós-graduação em design, onde o professor orienta trabalhos na área de design educacional. Por meio das suas pesquisas de novas metodologias, técnicas e tecnologias para a educação, já recebeu diversos prêmios nacionais de diferentes instituições. As suas metodologias ativas e colaborativas, tais como a metodologia 300, que foi criada em 2013, e a metodologia 8, criada em 2018, são reconhecidas nacionalmente e utilizadas por milhares de professores de todos os níveis educacionais em todo o país. O professor é autor do livro Método 300, Aprendizagem Ativa e Colaborativa para Além do Conteúdo, que foi publicado em 2018 pela editora Penso. E hoje o professor, então, abordará conosco o tema Aprendizagem Ativa e Colaborativa para Além do Conteúdo. Então, muito obrigada, professor Ricardo. Passo a palavra, então, a você, para que faça, né, a sua fala. Olá, professora Caroline, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Agradeço aqui estar mesmo distante, mas com os queridos professores do Instituto Federal aí de Santa Catarina, que é um local que eu vou bastante, adoro essa região. São pessoas, além de competentes, muito inspiradoras, muito inspiradas, né? Então, o que eu trago hoje para a nossa reflexão é uma primeira charge aqui, um primeiro pensamento do Calvin Haroldo. O Calvin está lá na sala e ele chama a professora. Professora, sim, Calvin, você pode me apresentar o material, mas não pode fazer eu me importar. Então, o primeiro passo interessante, e aí vem de Carl Rogers mesmo, quando ele coloca que você precisa ter um material potencialmente significativo, que ele chama de material lógico, mas para transformá-lo de material lógico para o que ele chama de material psicológico, ou seja, que tenha relação de idiosincrasia com cada pessoa, com os seus conceitos prévios, a sua história de vida, isso é uma ação do estudante, não do professor. Então, uma coisa muito importante é, sem engajamento, não há aprendizagem. Então, por isso que as metodologias ou as estratégias pedagógicas que colocam o estudante como protagonista são um caminho alvissareiro para conseguirmos a aprendizagem significativa. Só que o engajamento é o primeiro passo de uma jornada a que a gente vai caminhar em algumas direções nessa tarde de hoje. Eu sou professor de cálculo, entre outras disciplinas, né? Mas vou trazer aqui essa disciplina e algumas experiências que nós tivemos com ela. A disciplina de Cálculo 1 na Universidade de Brasília. Eu sou professor dela há algum tempo. Fui professor também durante 10 anos antes de ser professor da UNB. Também ministrei essa disciplina, entre outras. Mas essa disciplina é caracterizada por terem turmas numerosas e heterogêneas. As turmas têm 80, 90 estudantes em sala de aula. Aqui na Universidade de Brasília, nós temos turmas com 80, 90, 100. Eu faço parte de um campus avançado da UNB, onde nós só temos engenharias. E lá as nossas turmas têm 135 estudantes. Mas, em certa ocasião, eu tive uma turma, em 2012, com 250 estudantes. Como que nós poderíamos fazer para que essa aprendizagem do estudante não fosse uma aprendizagem mecânica, mas evoluindo para uma aprendizagem significativa e que todos os estudantes tivessem o mesmo nível de engajamento, de interesse pela matéria, tanto o primeiro estudante da sala quanto o último desse auditório. E o mais interessante é que quando nós percorremos as nossas escolas e as nossas, tanto de educação básica quanto ensino superior, nós encontramos algumas situações que são diferentes do que nós gostaríamos. Não é raro encontrarmos situações como esta aqui, de uma instituição dos Estados Unidos, onde alguém achou bastante inusitada essa situação de
tanta gente perdendo seu tempo, né? Olha lá, eu chamo essa imagem do jogo dos 70 erros. Conta aí, 1, 2, 3. Ou os 50 tons de cinza da educação. Olha que tenebroso. E isso não acontece apenas em salas com números grandes de estudantes. Eu já participei de salas com 6 estudantes, e eu era um dos estudantes, e, por incrível que pareça, era um clima apático realmente, sem aquela energia criativa, a energia gostosa do engajamento. Nós queremos transformar uma situação acinzentada como essa em uma situação dessas aqui, onde as pessoas querem estar no ambiente, querem aprender, que seja um ambiente de sala de aula tradicional, clássica, ou espaços mais interessantes de exploração, de aprendizagem, de construção. Aqui, por exemplo, um ambiente bem diferente, né? Nós começamos uma atividade dentro do auditório e depois exploramos outros ambientes. Aqui eu trouxe para a gente conversar na tarde de hoje 3 metodologias que nasceram no contexto dessa disciplina chamada Cálculo 1, mas que podem e são utilizadas em outros contextos, na educação básica, em português, geografia, história, química, matemática também, que é a minha área principal, e também no ensino superior, na medicina, na fisioterapia, na pedagogia, na cirurgia de equinos. Então, eu gostaria que vocês tivessem a abertura, me dessem essa abertura de apresentá-las no contexto que nasceram, que foi no contexto dessa disciplina, tá? Então, o primeiro deles começou com o nome Rei da Derivada, foi em uma turma pequena, que eu recebi isso por volta de 2003, aí 2002, 2003, e era uma turma de estudantes que não se adequavam ao ensino tradicional. Eram alunos que já tinham sido reprovados nessa disciplina por diversas vezes, e eu fui escolhido para ser o professor dessa disciplina, e o rei da derivada nasceu com esse nome porque nessa turma nós só tínhamos meninos. A primeira menina só apareceu na 5ª turma, e ela foi a rainha da derivada. Depois disso, nós mudamos o nome para rei e rainha da derivada. Aqui uma imagem do 17º rei e rainha da derivada da Universidade de Brasília. Eu vou explicar como que funciona. Isso aqui é uma sala de aula tradicional, e isso é um ambiente de aprendizagem também. E não é ruim. Depende de como se explora esse ambiente, né? Mas o que eu gostaria de mostrar é uma oportunidade. No Rei e Rainha da Derivada, os alunos é que vão ao quadro trabalhar questões de forma colaborativa e o fazem de modo gamificado. A primeira dupla que acerta recebe 3 pontos, a segunda dupla ganha 1 ponto. Só que depois que eles acertam ou erram as questões, o feedback do professor é na hora. Então, existe esse interesse do o que aconteceu com aquelas questões. Quando o professor resolve uma questão em sala de aula, ele está, não que isso seja ruim, o ruim é fazê-lo sempre. Então, quando o professor resolve, ele está desperdiçando uma oportunidade singular, que é a oportunidade da exploração, a oportunidade de aprendizagem pelo erro. Quando os alunos vão ao quadro, eles erram e acertam, só que de formas diferentes. Então, depois você tem um espaço de possibilidades, de exemplos, muito interessante que você pode trabalhar em cima. Então, nós formulamos uma questão, os alunos resolvem, depois tem o feedback do professor, e depois dessa resolução, depois do feedback, os alunos prestam atenção no que acertaram e no que erraram, e a próxima questão é formulada com base nas discussões anteriores. Então, tem uma construção nesse encaminhamento dessa atividade. Só que a cada resolução, as duplas são trocadas, de forma que todos formem duplas com todos. Ao final, quem fizer mais pontos é o rei ou a rainha da derivada. Aqui, um espaço para vocês entenderem, olha lá, são vários alunos resolvendo essas questões, e depois tem essa aproximação do professor, né? O interessante é que essa atividade iniciou na minha sala de aula, uma sala pequena, cerca de 20 alunos, só que quando tinha essa aula especial, a porta da sala ficava entreaberta,
E aí outras pessoas começavam a entrar na sala sem serem convidadas. Eu acredito que quando você cria um espaço verdadeiramente colaborativo, a colaboração prescinde de convites. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Tinha 20 alunos e a turma começava a ter 50 nessas aulas, pessoas que nós nunca tínhamos visto na vida, pessoas da gastronomia, secretariado executivo, psicologia, alunos da engenharia, matemática, de outros semestres. As pessoas entravam naquela sala para entender por que aquelas pessoas faziam aquelas contas mirabolantes e depois ficavam sorrindo e queriam entender também. E ali mostra o contexto, né, os subsunsores que falta ou que sobra. E aí, depois disso, eu tive a ideia de levar essa atividade, que se tornou um evento em 2007, que é o Rei e Rainha da Derivada, para um shopping center. A minha ideia é que mais pessoas tivessem contato, principalmente professores da educação básica. Porque aqui na universidade, antes nós ocupávamos no final de semana muitas salas da universidade, o auditório, e aí outros professores de outras instituições, de outros estados, vinham para Brasília em visitas técnicas e viam como funcionava e depois voltavam para suas instituições e aplicavam. Aí em Santa Catarina tem essa mesma atividade multi-institucional envolvendo várias universidades daí. Inclusive já fizeram na educação básica também, todas as escolas públicas de uma prefeitura também fizeram essa atividade. Só que eu queria que, principalmente, os professores da educação básica tivessem contato. Então, fomos para um shopping center e foi maravilhoso. As pessoas passam ali, os nossos alunos vão estudando, né? Eles passam 2 dias inteiros estudando. Lembra aquela história do início do engajamento? Os alunos vão em um sábado e em um domingo, sem ter chamada, sem ter ponto para isso. Eles simplesmente querem estar naquele ambiente. E ficam 2 dias inteiros em pé, estudando essa matéria. Poderia ser outro também, né? E eles aprendem de forma colaborativa, isso é muito interessante. Aqui a minha imaginação era que as pessoas do shopping passassem por entre esses quadros e fossem se aproximando da ciência, né? No caso aqui em particular da matemática, mas poderia ser de qualquer área. Aqui eu encontrei muitos outros colaboradores, professores de história, de português, que fizeram nas suas matérias o rei e rainha. Aí tem o rei e rainha da anatomia, da ergonomia, do direito penal, da separação silábica, de todas as matérias. Olha que interessante o que nós temos aqui. Quadros colaborativos, quando os alunos resolvem, um escreve e o outro vai conversando no ouvido. E é claro que era possível, nesse ambiente que vocês, inclusive, fizeram o preâmbulo da nossa fala de maneira majestosa, né? Roubar as nossas salas de aula. Roubaram os nossos instrumentos de trabalho e inventamos novos instrumentos, descobrimos novas salas. E aqui é claro que nós fizemos o 20º, o 21º e o 22º Rei e Rainha da Derivada da Universidade de Brasília totalmente online por conta do contexto pandêmico, com a ideia de o pulso ainda pulsa, lembrando aí o Arnaldo Antunes. E aqui, muito simples, pegamos só ferramentas gratuitas aqui, uma transmissão pelo YouTube. Os alunos também entram em um servidor do Discord, onde você pode formatá-lo para ter canais de voz, canais de texto. Canais de texto é como se fosse um WhatsApp, eles trocam mensagens ali, fotos, vídeos. E os canais de áudio, eles conseguem. Aqui nós estamos num canal de áudio, é como se fosse um sistema de videoconferência, só que ele também, de maneira muito simples, faz com que os alunos, com um clicar ali no mouse, ele consiga falar apenas com a dupla dele, depois ele volta para ouvir os professores. É muito interessante aqui, por exemplo, uma das chaves, são vários quadros, né? E aqui os alunos resolvendo para utilização, para simular essa ideia da resolução colaborativa, utilizamos quadros colaborativos. Existem vários, um deles, por exemplo, é o Jamboard da Google. Os alunos entram, fazem um login num determinado quadro, e aí, a partir do momento que eles fazem o login, dá para saber em qual quadro esses alunos estão. Quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, enquanto um escreve, o outro vai conversando com ele, os dois vão conversando lá no Discord. Eles resolvem a questão. Ali no meio, vocês estão vendo
aqui mais pessoas, que aqui tem a dupla de professores, e depois todos vão para o mesmo quadro, eles passam de quadro em quadro, discutindo as resoluções que foram feitas. No início, eles erram bastante. Depois da oitava questão, o erro vai se tornando raro. No final do primeiro dia, nós atingimos o nível asiático. No final do segundo dia, nós atingimos o nosso nível. Olha que bonito. Outra atividade que nós temos um zelo muito especial, facilmente aplicado aí, aplicável em qualquer disciplina. Vocês vão gostar de fazer essa metodologia, se chama Sumaê. O Sumaê, eu estive algum tempo atrás, antes da pandemia, em um evento que tinham poucos brasileiros, tinham mais estrangeiros, e um professor, depois, um professor de Londres, eu apresentei algumas metodologias, ele chegou e falou para mim que essa é a metodologia que ele acredita que poderia ser aplicada na universidade dele, porque ela é muito brasileira, é muito nossa. Vocês vão ver aqui que ela tem uma particularidade que é da diversidade, da criatividade. O que significa para nós essa palavra sumae? Sem o acento, sumae, se fala sumi em latim, significa somas. E o acento circunflexo é o chapéu do vovô, popularmente falando. Para nós, somos pessoas unidas utilizando chapéu. Vou explicar rapidamente como é que funciona para vocês. São 3 pontos principais. O primeiro deles é que quem formula as questões que serão debatidas em sala de aula não é o professor, são os alunos, e eles fazem de uma maneira bem criativa. Olha só, você vai especificar uma determinada temática, geralmente nós fazemos como se fosse uma aula de revisão antes da última prova, tá? No nosso caso, dessa disciplina chamada Cálculo 1, nós temos 3 matérias principais, que são limite, derivada e integrais. Derivada, você já viu o rei e rainha da derivada. Nessa última matéria, nós temos o Sumaê de integrais. Existe o Sumaê de biologia, da medicina, enfim, de várias coisas diferentes, do processo cavitário e em odontologia. O nosso é de integrais. Então, nós especificamos essa matéria, e aí, cerca de 15 dias antes, os alunos começam a produzir vídeos criativos com questões sobre a matéria. Eles é que formulam as questões. E aí, as apresentam por meio de vídeos criativos. São muitos vídeos. Se vocês procurarem depois na internet, vocês vão encontrar milhares de vídeos do Sumaê. E aí, especificam a temática, os alunos vão produzir esses vídeos. Tem muitas celebridades aqui, por exemplo, vocês conseguem ver aí da sua região, ó, do sul aí, Humberto Guedes, da Bahia, fazendo questões para os alunos. Aqui na ESPN ao vivo, eles olha o que o aluno fez. Ele entrou em contato com a produção da ESPN, ele inventou uma questão e pediu para o apresentador fazer essa pergunta direto do ESPN, da ESPN ao vivo para mim. Aí ele fala: Fragelli, qual é a integral de seno de x? E ele fala: ninguém sabe essa aí ninguém vai conseguir resolver. E aí, imagina, lá ao vivo, os estudantes da área de exatas de todo o país, inclusive de outras áreas, começaram a procurar na internet como é que resolver essa questão e mandaram lá. Imagine em sala de aula os alunos resolveram. Então, primeiro ponto importante, vídeos criativos, que são questões formuladas, e os vídeos também gravados e editados pelos estudantes da sua matéria. Eles vão enviar. Nós utilizamos, inclusive, como processo avaliativo também. No final, a gente pode conversar sobre isso. Mas o primeiro passo, então, vídeos. Eles vão te enviar e você vai utilizar aqueles que cabem no tempo da realização dessa atividade, dessa aula especial, que se tornou um evento, tá? Primeiro ponto, vídeos. Segundo ponto importante, uma mesa de especialistas sobre aquela temática. Então, você vai convidar professores para estarem com você nessa aula especial. Essa é uma das coisas que os alunos mais gostam. Terceiro ponto importante, todo mundo vai com chapéu. O chapéu caracteriza essa atividade. Eu aprendi isso com Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer tem lá as bacias do Congresso, né, do Senado. Por que uma é para cima, outra é para baixo? É simplesmente para caracterizar qual é a Câmara e qual é o Senado. Lá tem uma sala verde. Pergunta para ele por que é a sala verde. Porque é na sala verde que acontece tal coisa. Então,
o primeiro ponto importante é para caracterizar essa atividade. Você vê várias pessoas utilizando chapéu, caracterizou. É o Sumaê. É o Sumaê que está sendo realizado. Mas, para nós, ele tem uma simbologia muito interessante. A primeira delas é um símbolo da quebra da sala de aula tradicional. É um clima, ele constrói um clima de maior liberdade, de mais alegria, de mais entusiasmo dos estudantes. Eles trazem, muitas das vezes, chapéus que representaram a história da própria família. Muitos alunos são de fora de Brasília, alguns têm o avô que lutou em uma determinada guerra, e aí eles trazem o chapéu que o avô usou, e eles também fabricam esses chapéus, enfim, é um símbolo de aproximação, é um símbolo de grupo, de aproximação dos professores, dos estudantes, é um ambiente bem interessante. 3 pontos importantes, e o Sumaê funciona segundo essa lógica aqui. Primeiro, passa-se um vídeo com pergunta, está aqui no número 1. Depois, os alunos têm o tempo para responder aquela questão. Você especifica 2 minutos, 3 minutos, 4, a depender da questão desse vídeo, né? Nesse momento, os alunos estão ali resolvendo, eles podem, se for online, se tiver um formulário, eles mandam por você por ali, ou então eles resolvem em um papel, né? Depois, resposta do especialista. Um dos professores da mesa diz: essa questão eu vou responder. A questão formulada pelo aluno é muito significativo para eles. O professor resolve. A atenção dos alunos é de 100%, eles ficam vidrados. E nós, professores, quando é que a gente parou para assistir a aula de um colega? É muito raro, né? Você pode trazer professores que não estão mais no contexto de sala de aula. Você pode trazer um especialista da área, e aí eles vêm e resolvem a questão. Muitas das vezes esses vídeos são do exterior. Um astronauta da NASA mandando a questão para ser resolvida aqui, né? E aí depois acontece uma coisa interessante, em geral, que os alunos vão corrigir de acordo com a chave de correção colocada pelo professor. Ele mesmo que decide. Ó, quem falou sobre esse tópico ganha um ponto. Quem falou sobre isso ganha um ponto. Quem falou sobre isso ganha um ponto. Geralmente de 3 a 5 pontos. Aí eles vão e corrigem e alguém vai levantar a mão e falar: professora, professor, e quem respondeu de maneira diferente? Quem citou o novo autor, no caso das exatas, quem resolveu utilizando um novo caminho, né, uma nova teoria, e aí tem um novo ponto de ancoragem, tem uma nova ideia, uma nova exemplificação, a atenção virou toda para aquele novo exemplo e a aprendizagem vai se ancorando, vai se tornando mais significativa. Esse ciclo básico, 1, 2, 3, 4, ele segue-se de acordo com o tempo que você tiver para a atividade. Tem algumas atividades do Sumaê que terminam em 50 minutos, ou 1h50, no nosso caso da Universidade de Brasília, dessa matéria chamada Cálculo 1, desse tópico chamado integrais, que outros professores aplicam aqui, o nosso demora 4 horas. São 4 horas de atividade, uma aula especial, e nós fazemos cerca de 10, 12 questões. E aí depende muito do tipo de questão, do tipo de questão que está sendo formulada. Nós já fizemos também no mestrado, no doutorado, aqui na área de design, e aí os nossos são aí depende, 1h50, 2 horas, 3 horas, e sempre com o mesmo entusiasmo dos estudantes. Então, faz isso aí no tempo que você tiver, um jogo de perguntas e respostas. Ao final, tem a escolha dos melhores chapéus, melhores vídeos, e a depender do tempo, é possível ser feito de forma opcional um desafio em equipes. Eu coloquei Sumaê na internet antes da nossa conversa. Olha só, vou passar alguns locais aqui. Se você colocar na internet, você vai descobrir outros. Mas aqui no curso de administração em Belo Horizonte, na UNA, BH, Minas Gerais, né? Na Unicesumar, Maringá, aqui eles são craques para fazer, eles são especialistas em educação à distância, então eles já faziam muito antes da pandemia transmissões para o país inteiro via satélite, utilizando o Sumaê também. Aqui no curso da Universidade Católica de Brasília, aqui enfermagem aí, Rio do Sul, Santa Catarina, pertinho de vocês aí, Colégio Couto Magalhães, aqui em Anápolis, e aqui é uma coisa interessante, professora Melissa,
ela assistiu uma palestra minha, há alguns anos atrás, uns, não sei quantos anos, uns 5 anos, e começou a fazer o Sumaí na sala dela. E ela chamou as colegas professoras lá da escola para fazer. E aí, o que aconteceu foi que as outras falaram, vamos juntar as nossas turmas, vamos fazer todo mundo. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu conosco. A nossa história foi muito semelhante. Hoje em dia é um evento que une todos os quintos anos desse colégio aí. Aqui no Colégio Sigma, no ensino fundamental, isso aqui é a professora Shalimar, ela saiu numa reportagem, os professores, essa é uma atividade que atrai muita atenção da mídia também, né? Porque é uma atividade bem interessante, os jornalistas vão para lá e querem participar também. Então, os professores começam a sair nessas reportagens, me marcam, e é uma inspiração que renasce de si mesmo, né? Como diria Mário de Andrade. Então, eu espero muito que vocês fiquem inspirados com essas atividades que nós fazemos aqui. Vocês façam daí, mandem para nós e é uma inspiração e a gente se tornar realmente um grande grupo de colaboradores, né? E aqui, Colégio Galois, também aqui em Brasília, eles fizeram uma revisão do Enem utilizando o Sumaê, que durou de 7 da noite até meia-noite, dividido em 3 blocos de professores das 3 áreas que caem no Enem. Foi um evento belíssimo, tive a oportunidade de presenciar. Aí, no Rio do Sul, Santa Catarina, também no curso de arquitetura, Federal de Juiz de Fora, no curso de odonto, aqui no curso de psicologia da UDF, Unigran Dourados, odontogeriatria, nessa mesma instituição, no curso de fisioterapia e educação física, ITPAC, Porto Nacional Odonto, aqui no curso de comunicação de alto impacto. Outras instituições fazem, por exemplo, as suas atividades comemorativas pelo Sumaê também. Eu recebi uma ligação de uma reitora de uma universidade um dia super animada. Eles fizeram a reunião lá das centenas de colaboradores e o que eles fizeram foi colocar pessoas históricas na instituição, o primeiro reitor, a diretora, a pró-reitora de graduação, para fazer perguntas, e aí o público ia relembrando a história e aprendendo a história dessa maneira da sua instituição. Da mesma forma que tem esses eventos grandiosos, né, que é claro que inspiram a gente a continuar, tem algumas atividades muito singelas que às vezes são até mais significativas. Um dia eu recebi uma foto de um Sumaê que foi feito em uma escola rural, onde o Sumaê estava escrito com lantejoulas, feito pelas crianças. Então, isso é muito emocionante. Aqui, meu amigo Fernando Paulino fazendo no curso de comunicação de alto impacto dele aqui na Faculdade de Comunicação, professora Carla Antloga no curso de psicologia, é uma disciplina bastante sisuda, bastante pesada, e ela consegue dar essa leveza fazendo o Sumaí por lá. Aqui o curso de medicina, que o professor Felipe, aqui na medicina da Universidade de Brasília, fez tanto presencial quanto online. E aqui minha esposa, a professora Thaís Fragelli, no curso de enfermagem da Universidade de Brasília, fazendo o Sumaí. Olha que bonito, o SESI Pindamonhangaba, ele aproveitou aí o contexto pandêmico e o que a tecnologia oferece de positivo, que é potencializar as atividades colaborativas, né? A tecnologia, ela tem um ponto muito interessante que é de potencializar. Então, ela potencializa tudo que é positivo, mas potencializa tudo que é negativo também, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Uma aula que era enfadonha antes, provavelmente será mais enfadonha agora. Um aluno que se sentia solitário, isolado, se sentia estranho na instituição, é bem provável que com o ensino remoto ele se sinta mais ainda. Temos que tomar muito cuidado com isso. No SESI, eles fizeram a revisão do Enem unindo 9 unidades do SESI pelo Sumaí, olha que bonito. E as nossas aulas aqui, dessa disciplina de cálculo, depois começaram a ser feitas em uma sala de cinema do Cinemark, do Shopping Pier 21 aqui em Brasília, uma sala gigantesca. Imagina, os alunos estão na tela do cinema fazendo as questões, ali os professores, na mesa de professores, aqui os estudantes participando, ali são professores de vários locais do país, respondendo as questões dos alunos. E é claro que no contexto pandêmico nós não nos furtaríamos a fazer o Sumaê
Fizemos os 3 últimos, né, totalmente online. E eu coloquei nas minhas redes sociais e coloquei que se alguma instituição gostaria de participar de maneira institucional, formal, do nosso SUMAE, auxiliando, né, com seus estudantes, seus professores. E em menos de 5 dias nós tivemos a Unicamp Federal do Mato Grosso do Sul, a PUC Paraná, a Universidade do Algarve, em Portugal, a Unesp e a UFSCar. Além disso, tivemos também outras instituições que participaram só com os professores, como o ITA, a UFSC, por exemplo. Aqui, foram tantos colaboradores que nós dividimos em 3 mesas, né? A mesa de melhores, que escolhia os melhores chapéus, a mesa que avaliava os vídeos, que foi excelente, né? E aqui a mesa de especialistas. Nós temos 3 países aqui, Brasil, Estados Unidos e Portugal. E muito interessante, temos ali o Renan do ITA, o Ricardo Miranda da Unicamp, a Carla da PUC, vários professores aqui da Universidade de Brasília. E mesmo esquema, os alunos passam os vídeos e depois resolvemos essas questões. Passa o vídeo, os alunos resolvem, depois resolvemos aqui, corrigimos essas questões. Tinham tantos professores especialistas que nós começamos a resolver em duplas aqui as questões e sugerir, né, possibilidades de novas formas de resolver essas questões. Foi muito bonito. E aí, eu mostrei esse contexto aí de felicidade, de metodologias, para mostrar um outro contexto, para cativar o olhar de vocês para um problema seríssimo, porque em 2012, nossas aulas eram desse tipo aí, os alunos muito felizes, eles avaliavam essa disciplina muito bem, todos nós estávamos satisfeitos. Eu, muito satisfeito, os professores que colaboravam nessas atividades, muito satisfeitos, os alunos que reprovavam adoravam aquela matéria, os alunos que passavam gostavam mais ainda. Mas em 2012 eu descobri que estava tudo péssimo. Tudo péssimo. Não importava nada disso. Eu descobri isso assistindo um filme chamado Operação Presente. Não sei se vocês já assistiram, estava lá eu, minha esposa, minhas filhas, assistindo aquele filme, né? E o Papai Noel esquece de entregar o presente para uma criança. E aí ele vai dormir. Olha, o Papai Noel esqueceu uma criança e vai dormir. E aí, alguém bate na porta, um elfo bate na porta do Papai Noel e diz: Papai Noel, você esqueceu uma criança. Ele diz: Eu? Eu não esqueci criança nenhuma. A Thaís falou que já assistiu esse filme. Eu não esqueci criança nenhuma. Percentualmente, isso é igual a 0,00000. E quando ele falava zeros, eu ouvia notas. Na minha imaginação, era um professor que tinha ido deitar. 0,003%. E aí o elfo volta a perguntar: uma criança não importa? Aquela questão ficou tatuada na minha alma de professor na hora. Uma pessoa não importa. Eu descobri naquele momento que eu estava me preocupando percentualmente com os meus estudantes e não com cada um deles como seres humanos. Para vocês entenderem o contexto dessa metodologia, o contexto que nós vivíamos e qual é a filosofia dessa última metodologia que eu vou me esforçar a apresentar para vocês, eu preciso que vocês façam um exercício mental. Eu queria que vocês pensassem que vocês estão no primeiro dia de aula do curso dos seus sonhos. Então você passou no vestibular, no Enem. Na nossa época não tinha Enem, né? Você passou aí no vestibular, não sei o que você fez, entrou aí na universidade que você gostaria, no curso que você gostaria. Pensa aí se você está longe da família, se você se sente isolado já nos primeiros dias, como que você está se sentindo. E aí esse é o primeiro momento, primeira aula do curso dos seus sonhos. Para vocês entenderem essa metodologia, eu só preciso que vocês olhem para a pessoa que está ao seu lado, mentalmente, tá? Você está aqui na turma, como se fosse nesse auditório, muitas pessoas. Eu queria que você olhasse em um exercício de imaginação para a pessoa que está ao seu lado. Vocês olharam?
Pensa aí. Olhei para essa pessoa. E vocês estão na minha turma. E eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu vou perguntar, vocês olharam para essa pessoa? Você vai falar, olhei. Você olhou mesmo? Você vai dizer, olhei. Um dos dois não vai passar. E aí a turma toda, e você também, vai rir de uma maneira estranha. Você não sabe se ri, se fica nervoso, nervosa. E aí eu digo para vocês que eu jamais faria uma brincadeira dessas com vocês se nela não estivesse contida a solução para o problema. Olha que interessante. Primeira coisa que vocês têm que saber é que o índice de reprovação dessa disciplina é, em média, no nosso país, de 50%. E nós, professores, passamos a considerar esse índice normal. Eu não acredito que seja um índice normal. E aí, olha que interessante, nós éramos 250 estudantes, muitos, né? 250, mais cerca de 50 pessoas que colaboravam nas atividades extraclasse, nos eventos. Então, formávamos 300. Não sei se vocês conhecem a história dos 300 soldados espartanos, mas era um grupo de soldados que ganhavam de batalhões com dezenas de milhares. Um dia um cidadão espartano chega para o rei e fala: Leônidas, eu quero entrar para o grupo dos 300. Eu treinei isso a minha vida inteira. Ah, é? Que coisa boa. Então faça um ataque. Ele pega uma lança e faz um ataque vigoroso. O rei diz: esplêndido. Agora levanta esse escudo. Esse cidadão tenta levantar o escudo, mas não consegue. Levanta! Eu não consigo. Esse cidadão tem uma corcunda monstruosa. Levanta o escudo? Eu não consigo. Então você não vai poder fazer parte do 300. Por que não? Porque nós formamos uma unidade impenetrável, porque um soldado espartano não se defende. Ele defende o soldado que está ao seu lado. Agora vamos voltar aqui no raciocínio, no nosso exercício mental. Quando eu disse para vocês lá na sala, para olhar para a pessoa do lado, e falei, um dos dois não vai passar, provavelmente você pensou, esse cara tá lascado. Principalmente o adolescente, o jovem adulto, que ele acha que nada acontece com ele, mas principalmente pela formação que nós tivemos em toda a educação básica e que perdura depois, né, no ensino superior. A cultura do eu vou passar no vestibular, eu vou conseguir me dar bem nessa prova, depois que passa no vestibular, fica mais competitivo, eu vou ser melhor do que ele, eu vou conseguir a melhor monitoria, eu vou conseguir o melhor estágio na medicina, eu vou conseguir a melhor residência. E quando é que eu aprendi a olhar para o vulnerável, olhar para a pessoa que está ao meu lado? É esse eu que me sufoca e é esse eu que causa um alto índice de reprovação. Não que o eu seja ruim, a ideia do eu seja ruim. O ruim é a ideia do eu sempre, o eu a toda hora, o eu acima de tudo. Eu vou falar tudo e todos. E aí, olha que interessante, éramos 300 pessoas na primeira aplicação dessa metodologia. E por conta dessa inspiração e dessa história, nós mantivemos o nome 300. Como que funciona, eu explicarei nessa turma de 20 alunos. Com essa turma com 20 estudantes, independente do que você pensa sobre educação, você terá uma forma de avaliação da aprendizagem. Que seja a aplicação de uma prova, que seja uma análise de desenvolvimento de competências, habilidades, conhecimentos e atitudes, que seja através de portfólio, que seja através da produção textual, que seja através de projetos, de jogos, de metodologias que envolvem problemas, projetos, não importa, você terá uma forma de avaliação. Essa avaliação não necessariamente é diagnóstica. No nosso caso, não é. No nosso caso, acontece com uma prova com um terço do semestre, uma prova escrita. E eles vão ter resultados. O que nós fazemos com esses resultados, geralmente na sala de aula? Geralmente nada. Nós utilizamos tão somente como termômetro para a sala de aula.
Aqui não, aqui é onde inicia realmente o 300. É aqui que inicia o 300. E o que nós fazemos? Ordenamos os estudantes da maior para a menor nota e depois formamos grupos com 5 ou 6 integrantes. Basta dividir esse número por 5. Então, 20 dividido por 5, nós temos 4 grupos, com 5 integrantes cada. Nós enumeramos de 1 a 4, bem aqui no cantinho, 1 até 4, e depois de 4 a 1, 4 até 1, 4 até 1, 4 até 1. Assim, nós teremos uma boa distribuição das pessoas. Em cada grupo, nós teremos alguns estudantes que tiveram bom rendimento na avaliação, alguns estudantes tiveram baixo rendimento nessa avaliação, e definimos um líder para cada grupo, que é simplesmente o aluno que vai ter maior contato com o professor e que é responsável pela organização dos encontros deste grupo, tá? Aqui, os alunos que tiveram baixo rendimento, eles têm o direito de fazer essa avaliação novamente. Então, se ele tinha feito uma prova, depois de um determinado tempo, ele vai fazer essa prova novamente. É uma nova prova, claro, mas no mesmo estilo da anterior. Se foi uma redação, a produção textual, será uma produção textual. É o mesmo estilo de avaliação que foi feita antes. Só que, para isso, eles têm que cumprir metas. São metas tanto para os alunos que tiveram baixo rendimento, quanto para os alunos que tiveram alto rendimento. Só que para o cumprimento dessas metas, em um prazo que geralmente é de 10 dias, no ensino remoto utilizamos aqui 15 dias, eles vão contar com o apoio de todo o grupo. Cumpridas as metas nesse prazo determinado, esses estudantes, só os que tiveram baixo rendimento, vão fazer essa nova avaliação individual. E, em geral, esse em geral é mais que 95% dos casos, eles melhoram e melhoram muito as notas. Só que não é um resgate da nota, é um resgate da sua autoestima, do seu gosto pela matéria. Os estudantes que tiveram um alto rendimento inicial, eles não fazem essa nova avaliação, mas eles são avaliados de maneira indireta por todo esse processo. Como que nós avaliamos? Seguindo duas dimensões. A melhora dos alunos que refizeram essa prova, então os alunos que participaram deste grupo que ele fazia parte, e a segunda dimensão é o nível de ajuda oferecido ao grupo. Então, quando você ajudou aquela determinada pessoa, nós fazemos isso por meio de uma escala em 360 graus. E eles melhoram seus rendimentos iniciais de acordo com essas duas dimensões. Aqui é um panorama que nós geralmente encontramos, infelizmente, nas nossas escolas e universidades brasileiras, um cenário de isolamento e reprovações. E nós acreditamos que o 300 possa ser um caminho profícuo para maior integração e aprendizagem significativa. Aqui é um ponto muito importante, que é o que eu falei do cenário de isolamentos, o cenário de isolamento e reprovações. Nós fizemos uma pesquisa nos alunos de Cálculo 3, no terceiro semestre. Fizemos tanto no primeiro quanto no terceiro. Só que no primeiro não faz sentido nós termos uma turma de controle, sendo que eu acredito piamente, tenho muita convicção, que se você aplicar o 300, não haverá alunos isolados em sala de aula. E aí imagina, ontem eu fiz uma palestra e alguém perguntou, professor, o que te inspira? O que me inspira é saber, várias coisas, né? Mas uma delas é saber que alguém muito importante para você, por exemplo, está na minha sala de aula e você está tranquilo com isso. Ó, eu confio nesse professor. Isso é muito importante para todos nós, né? Essa confiança dos pais ou dos responsáveis ou das pessoas que os amam, tá entregando a pessoa mais importante da vida deles para nós ali, para a gente auxiliar nessa formação, né, nessa educação. Então, não faz sentido eu dividir essa turma em duas para fazer essa pesquisa. Mas eu pude fazer no início do semestre e no final. E aí tem uma ligeira diminuição no nível de solidão. Olha só, é menos solitário do que no início do semestre. No início do semestre não faz sentido ser muito solitário, né? Mas algumas pessoas já são desde o início. A minha ideia é que isso vá crescendo e as pesquisas mostram
que o ápice era o terceiro semestre da universidade. No terceiro semestre é onde realmente fica trágico. Então, nós fomos lá no cálculo 3 e aplicamos uma escala que media a solidão nos estudantes. Só que nessa turma tinha um grupo de estudantes que tinham participado do 300, e esse grupo era bem maior, era de 66%, 34% não tinha participado do 300 no primeiro semestre. O nível de solidão era 30% maior nos estudantes que não tinham participado dessa metodologia. Essa escala varia de 0 a 100, divididas em 10 níveis. Nenhum dos alunos do 300 estavam nos 2 níveis máximos de solidão, sendo que 2 alunos do outro grupo pequeno estavam nos 2 níveis máximos de solidão, sendo que um aluno tirou 96 em solidão, em uma escala que vai até 100. A solidão associada ao auto-isolamento é o fator preponderante para ideações suicidas. Nós não podemos deixar os nossos alunos solitários. A solidão é angustiante e os alunos solitários, não importa se a escola é online, não importa se ela é presencial, a escola não tem cor, não tem graça. Eu não estou falando da solidão de uma maneira geral, porque a solidão, Schopenhauer nos lembra, né, que é um momento onde você está livre, onde você pode sentir toda a mesquinhez de você mesmo, se você for um ser mesquinho, ou toda a grandiosidade de si mesmo, se você for um grande espírito. É onde você realmente desenvolve atividades muito criativas, como, por exemplo, a resolução de uma equação bem complexa, a criação de uma obra musical. O problema é estar sozinho sempre. É a solidão em um ambiente social sempre. Não é a pessoa se isolar um pouquinho para ler um livro. Não são os introspectivos que querem, naquele momento, ter um momento deles com alguma atividade. O problema é essa solidão para sempre, essa solidão visceral. Abraham Lincoln nos lembra que não há obstáculo mais angustiante que se caminhar de mãos dadas com a solidão, sem ombros que se apoiam, sem mãos que se tocam, sem olhos que se olham. O resultado do... Aqui, o passo a passo do 300 está aí, igual a professora que me antecedeu disse, está no meu livro do 300, que saiu na editora Penso, do grupo A. Mas aqui o resultado, que é clássico, nós já aplicamos essa metodologia, apesar de recente, já tem 10 anos, e sempre dá esse resultado. A mesma turma depois de 10 dias, com o mesmo conteúdo. Você continua suas aulas ali e os alunos, paralelamente, vão estudando de acordo com metas que você planejou em grupos potencialmente colaborativos. Esses grupos são feitos por potencial de colaboração, não é por afinidade, não é por sorteio. Esses grupos, eles são com muita diversidade e num prazo confortável, né? Então, eles conseguem trabalhar bem e esse é o resultado. Nós melhoramos de 50% para 85% o índice de aprovação dessa disciplina. Outros professores pelo país aplicam na educação básica, no ensino superior, em outras matérias, com resultados próximos aos nossos. E depois nós descobrimos que o 300 é um ótimo processo de avaliação, um ótimo instrumento de avaliação, quando nós queremos descobrir o risco de reprovação e evasão. Na primeira aplicação do 300, nós descobrimos que se um aluno não melhora por uma nota próxima à aprovação, ele tem mais que 95% de chance de reprovar. Então, os alunos vão reprovar. Geralmente, 80%. Se você não tirou, depois do 300, uma nota, 80% da nota mínima para aprovação, ele tem mais que 95% de chance de reprovar. O que nós fazemos aqui? Então, com 30% do semestre, nós já sabemos quais são esses estudantes. Geralmente é 10% da turma. Nós pegamos esses estudantes e eles têm um apoio de mentoria com metodologias ativas de manhã, de tarde, de noite, pelo WhatsApp, enfim, é integral, intenso, e eles conseguem evoluir. Geralmente, boa parte desse grupo, de 70% a 80%, consegue o índice para aprovação depois,
Mas mais que isso, né, eles conseguem a visibilidade, o apoio, o pertencimento, e eles se sentem partes desse grupo. Mas o objetivo aqui, então, não é a aprovação. Que fique claro isso, no nosso melhor resultado, nós melhoramos para 95%. Mas esse não é o principal resultado. O resultado aqui é formar um cidadão que olhe para a pessoa que está ao seu lado. Nós temos muitos depoimentos, como esse aqui, por exemplo. É valoroso ajudar quem está ao seu lado. É valoroso ser ajudado por quem você nunca viu na vida e ver o empenho dessa pessoa. Isso realmente transforma os estudantes. Carl Rogers nos ensina que nós nascemos homens, mas precisamos aprender a sermos humanos. O estudante coloca, foi excelente, um exemplo de vida, foi como reaprender a aprender. Uma dívida de gratidão. Mas nós não estamos falando de palavras também, estamos falando de pessoas. Aqui um dos grupos do 300, e você nota em todos os grupos essa questão da diversidade, né? Uma estudante, ela coloca algo que é esperado, ela coloca assim, eu não gostei de fazer parte de um grupo que não tinha afinidade. Isso é esperado, isso é humano. Aquilo que suscita aversão, aquilo que é diferente suscita aversão. Olha só, as pessoas são diferentes, pensam diferentes, mas num espaço de liberdade confortável para eles se desenvolverem. O que é essa liberdade confortável? Tem a diversidade, mas tem as metas e tem um prazo. Eles sabem que depois daquele prazo ali, eles podem procurar outras atividades, eles têm um prazo de, no máximo, 2 semanas. O que acontece é que nós vemos que depois desse prazo, ele pensando nesse espaço de liberdade, ele consegue aprender coisas interessantes. 70% dos nossos alunos colocam, eu aprendi a estudar. Só que em termos de competências intra e interpessoais, para além das simplesmente cognitivas, tem uma que é da descoberta da diversidade, do respeito a ela. Esse mesmo aluno que coloca, essa mesma aluna que coloca, eu não gostei de fazer parte de um grupo que eu não tinha afinidade, ela escreve, eu aprendi a admirar os estranhos da turma. Estranhos entre aspas. Bonito, né? E nós fazíamos esses encontros remotos muito antes da pandemia, então estávamos acostumados a utilizar também essa tecnologia, e é claro que fizemos já 6 aplicações do 300 no ensino remoto, e essa foi na primeira prova de cálculo 1 da UNB em 2020. Olha que bonito. Aqui vai ter esse gráfico, claro, já é um gráfico muito bom. Para um gráfico um pouco acima, vai ter a melhora de notas, mas isso não é o 300. Nós estamos falando de pessoas que muitas das vezes nunca pisaram na universidade. Pessoas que nunca pisaram em Brasília, muitas das vezes. O que acontece entre um gráfico e outro é isso aqui. São pessoas que tiveram a oportunidade de conseguir, de aprender com pessoas com realidades diferentes. Pessoas com histórias de vida, com pensamentos distintos. Pessoas que conseguiram diminuir a solidão dessa tela preta aqui depois que termina a videoconferência, termina a aula online. Alunos que se sentiram parte de um movimento, de um grupo. E aqui o resultado desse 300, o primeiro, mas todos eles são muito parecidos. Dos alunos que tiveram baixo rendimento, eles melhoraram de 4,88 para 7,44, que é um resultado assim excepcional. Olha só, é maior, esse resultado, em média, é maior do que tinha da turma como um todo antes. Ó. É impressionante realmente, mas o que importa não é isso, eu já falei. O importante é esse tipo de depoimento. O 300 me ajudou a conhecer pessoas novas, com realidades totalmente diferentes da minha. Eu pude ter a experiência de ajudar quem precisava e entendi que eu consegui aprender muito mais ajudando. Claro, nós somos professores, nós sabemos há milênios que uma das melhores formas de aprender é ensinando. Nós estamos aí subindo na taxonomia de Bloom, trabalhando nos estágios cognitivos superiores, sem dúvida,
mas principalmente desenvolvendo competências muito complexas. São alunos que não conseguiam conversar com outras pessoas e eles aprendem a dialogar, a auto-organização do grupo. E aqui, um estudante que teve um excelente rendimento, mas outros estudantes que se sentem aquele lá do Papai Noel, né? 0,000. São estudantes que têm muitas dificuldades. Nós já escaneamos toda a história desses estudantes que já ouviram dos pais coisas absurdas, coisas do tipo: por que você está estudando? Você não tem capacidade. Você deveria estar aqui no trabalho comigo. Alunos que já ouviram coisas absurdas dos seus professores de educação básica: você nunca vai entrar na universidade. E por algum motivo que a estatística não explica, esse estudante acessa o ensino superior, muitas das vezes se sentindo isolado em sala de aula, longe da sua família. E aí, às vezes, vem uma nota terrível logo no início. Vem um 0. E aí ele vai atrás de um último olhar de esperança de alguém que é importantíssimo em sala de aula, que é o professor. E o professor responde: esse curso não é para qualquer um. Esses alunos, eles aprendem a superar esses obstáculos com a ajuda dessas pessoas que até poucas semanas atrás eram estranhos em sala de aula. Essa estudante coloca: sempre que eu pensava em estudar matemática, e aí pode ser física, história, qualquer matéria, me vinha um flashback de guerra em que eu ficava sentada encarando uma pergunta que eu não sabia responder. Agora, não posso mais dizer que isso é verdade. Aqui, uma fotografia do 300. Isso aqui é uma pesquisa feita no curso de uma disciplina de arquitetura e urbanismo, né? E é muito bonito. Estive lá recentemente na UEG também. E aí, olha o antes e o depois. Isso aqui é em 10 dias. Eu mostrei notas. Aqui são várias informações, várias competências sendo fotografadas. Olha o antes e o depois. Isso aqui depois de 10 a 15 dias. Olha aqui. É bonito, né? É a fotografia do 300. É o mesmo estudante. Você poderia ter te dado uma nota. Ou é 0, ou é 5, ou é 7. Não importa. Não importa. O importante é o que ele vai levar para a vida depois disso. Olha o antes e o depois da mesma maquete feita pelo estudante. Aqui, um dos grupos do 300, eu deixo a minha última mensagem para vocês. É um erro que eu cometi durante muitos anos na minha carreira docente. Uma frase muito forte que eu trazia aqui dentro do meu bolso pedagógico. E essa frase, ela é muito linda, muito impactante e muito errada. Ela é incompleta, pelo menos. Ela diz o seguinte: a águia não caça moscas. Eu acreditava que o nosso objetivo enquanto professores era o de transformar os nossos alunos em águias, que voassem alto e que não fossem atrás de objetivos pequenos. Mas lendo Victor Hugo, eu descobri que esse pensamento é errado. Esse pensamento é incompleto. Victor Hugo nos lembra o seguinte: a águia voa, mas o rouxinol canta. A águia domina o espaço, o rouxinol conquista a alma. Então não formemos apenas águias, mas águias que cantam, que os nossos alunos voem alto realmente, mas que tenham a humanidade para entender a importância dos problemas pequenos, que eles sejam os protagonistas de novas proezas. Aqui a Márcia disse: essa é a turma dos meus sonhos. Toda a turma é dos nossos sonhos. Que nós tenhamos a coragem para acreditar nisso. Que os nossos alunos dominem a ciência com propriedade, com profundidade, mas que dominem com arte, com paixão e com solidariedade. Muito obrigado pelo convite e vamos para o diálogo. Aqui estão meus contatos e o nosso maior objetivo está aqui é descobrir
novas parcerias, novos colaboradores. Obrigado, Caroline, pelo convite, viu? Obrigada, professor, pela sua fala, né? Por trazer para a gente assim, tantas ideias. Quando você falava, eu já ia pensando assim, como fazer isso aqui, né? Na nossa realidade, nos cursos que a gente tem. Muito bom. E até você comentou ali da aluna, né? Sobre a questão da afinidade dos grupos. Eu tinha anotado isso para te perguntar. E aí você comentou que eles, no final, eles percebem que foi legal de trabalhar com o grupo mesmo não tendo toda aquela afinidade que eles gostariam lá no início. Mas a minha pergunta para ti, assim, já aconteceu de algum grupo não conseguir construir essa afinidade e não conseguir trabalhar juntos? E como que né, no seu trabalho, se isso já aconteceu, você contornou isso para que eles possam, né, seguir? Pelo que eu entendi, eles não desfazem o grupo, né? Eles têm que seguir adiante. Mas aí como lidar assim, com essa questão quando eles não se afinam no grupo? Nós já aplicamos muitas vezes, né? E questões de não afinidade são muito restritas ao grupo, eles mesmos resolvem. E eu tenho um grupo de monitores também, às vezes eles conversam, mas o problema que pode acontecer não é da afinidade, é de alguém, por exemplo, estar muito cansado para participar, já participou de muitas atividades, mas isso também é muito raro, são questões muito particulares. A grande parte das pessoas ela participa realmente. As pessoas são participativas, são colaborativas, e o interessante, não sei se vocês conhecem, tem um autor chamado Yuka Shao, ele é um autor muito interessante da área de gamificação. O que motiva o ser humano a continuar fazendo as coisas, né? E tem um motivador que é o significado épico. É um motivador muito legal, que é quando a pessoa percebe que ela está fazendo parte de um movimento. Então, essa parte inicial do professor, de construção de cumplicidade com a turma, de autenticidade nessa relação, né? Isso tudo facilita para que os alunos também se engajem como participantes de um movimento, né? Pessoal, o que nós vamos fazer aqui é mudar o índice de reprovação, enfim, que as pessoas aprendam mais, que as pessoas se desenvolvam mais, vocês vão desenvolver mais amigos e vão ter novas descobertas. Isso aí geralmente motiva muitos alunos. Mas o que acontece em sala de aula até a primeira aplicação do 300 é essa construção de um espírito de turma, realmente. Nós vamos avançar, nós vamos ir. Para você ter uma ideia, durante 2 anos e meio, eu não sabia como avaliar os alunos ajudantes. A única coisa que eu sabia é que eles não podiam refazer essa prova, senão ia acontecer que os alunos que estavam com dificuldades iam atrapalhar ele a estudar a matéria, se ele pode fazer outra prova, né? Então, desobriga ele da prova, ó, sua missão aqui é ajudar o seu grupo a crescer. Não quero ninguém aí com nota baixa, não quero ninguém aí não entendendo essa matéria. E aí, durante 2 anos e meio, os alunos apenas ajudavam. Olha que coisa incrível. Depois de 2 anos e meio que eu descobri que uma forma de avaliá-los, que não seja simplesmente, ó, ganha meio ponto, ganha um ponto, que não faz muito sentido na minha cabeça, mas uma forma de avaliar também essa participação deles, porque eles aprenderam muito. Muitos alunos colocam, poxa, eu sabia uma quantidade de matéria, me dei 8, 9, não sei, mas agora eu sei muito mais, porque quando nós somos professores, sabemos disso, né? Quando a gente assume uma turma, imagina, você vai ensinando, você vai aprendendo muito mais sobre aquilo, porque vão te dando questões que você não tinha antes. Olha, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Você tem que manipular o que você já sabe, sintetizar e passar adiante para alguém. Então, eles vão aprendendo muito. Então, se antes dessa melhora no rendimento deles, eles já se sentiam motivados, 100% dos alunos dessa turma participaram durante esse período desses 300 sem ganhar nota. Então, Caroline, eu preciso falar uma historinha para você. Nós temos algum tempo ainda? Posso falar? É rapidinha. Tem 10 segundinhos. Obrigado aí, viu, gente? Pelos escritos aí, valeu. E aí,
Na primeira aplicação do 300, para você entender como que era realmente uma ideia de um grupo tentando fazer um movimento, eu tenho turmas muito grandes aqui, não só eu, outros professores também têm turmas grandes, e aqui, com essas turmas grandes, quando são essas turmas acima de 100 pessoas, nós temos algumas pessoas que auxiliam na correção dessas avaliações, porque não, é impossível, né? Todo mundo aqui que é professor sabe que se você tem uma turma de 50 alunos, já é difícil. Com 200 é impossível. Você vai ficar entre uma aula e outra só corrigindo a avaliação. E aí, tinha uma pessoa que ela consolidava as notas das outras pessoas que corrigiram e mandava para mim as notas consolidadas. E mandou um e-mail para mim. Caroline, se você fosse essa pessoa que tinha que consolidar essas notas e mandar para mim, você falaria assim: Fragile, aqui estão as notas. Para você entender como que era um movimento, não de uma pessoa, mas de um grupo, independente da diversidade, mas imaginando como um grupo integrado realmente, ele escreveu assim: o 300 funciona, exclamação. É lindo, né? A pessoa não precisava escrever aquilo. Aí a Caroline poderia ter escrito: o 300 funciona, exclamação. Muito bonito, para mostrar que era uma atividade que não era minha, não era daquele aluno, daquele grupo. E aí eu chamei os alunos no auditório e coloquei no palco aqui algumas pessoas para começar a conversar sobre o 300. Falei: como é que foi o 300 para você? Como é que foi essa atividade? Como é que foi o seu grupo? Você conhecia as pessoas? Não, não conhecia, mas o pessoal colaborou bastante, etc. E aí eu falei: quanto você tirou na primeira prova? Ele falou: hoje. Eu não entendi ele. Eu não entendi ele. 2. Aí eu falei para a primeira pessoa do auditório: você ouviu quanto que ele falou? O cara: não. Ele: 2. Aí falei para a última pessoa do auditório: ah, Alisson, você sabe quanto que ele tirou? Você ouviu? Ele: não. Aí ele gritou: 2, como se estivesse expurgando aquele 2 que não lhe pertencia. Antes dele terminar, eu falei: parabéns, sua nota é 9,75. Aí imagina 300 pessoas em pé, como se fosse uma vitória, não era daquele aluno, era uma vitória de movimento, uma vitória nossa pelo histórico dessa disciplina, como que nós poderíamos inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. E depois eu fui, as pessoas acalmaram, eu falei: quem fez parte do grupo deles? As pessoas levantavam a mão, não é porque ganhavam notas, é porque ganhavam dignidade, né? Então, esse é o movimento principal, não é um movimento de aprovação apenas, de melhora de notas apenas. É um movimento de pessoas se humanizando juntas. E acaba que nesse movimento todo o grupo cresce, né? Porque não foi só esse aluno que saiu do 2 para o 9,75, mas o grupo que trabalhou com ele provavelmente cresceu muito também nesse processo, né? Com certeza, principalmente em termos de comunicação, de grupo, equipe. Esses grupos, eu recebo muitos relatos, né? Ontem, por exemplo, na palestra aconteceu algo muito, são coisas inesperadas realmente, né? De uma professora da escola veio me entregar uma homenagem. Acabou a palestra, depois vieram algumas pessoas, aí cada um entregando, de repente essa professora me entregou. Ela foi minha aluna há muitos anos atrás, agora é professora aplicando a mesma metodologia. Então é fantástico, né? São os professores do futuro, são os profissionais do futuro. É isso que a gente está formando quando nós não estivermos mais aqui. O mais bonito é que quem planta uma árvore não espera usufruir da sombra dela, né? Então, nós somos privilegiados por estarmos aqui um pouquinho mais de tempo, essas árvores crescerem tão rápido aqui na educação. Você fez mais alguma pergunta? Eu não respondi, eu respondi tudo. Não, aqui do chat era só essa. Não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer perguntas ao professor, a gente tem aí um tempinho para debater, né? Se alguém ficou com alguma dúvida. A questão da simbologia, né, ali do chapéu, professor, se você puder, de repente, falar
Sobre como que os alunos, né? Como que é para os alunos isso, sim, essa identificação, né? Com... Sim, é como se fosse realmente. Você já viu uma coisa que é motivador para o ser humano é fazer parte de grupos. Quando você põe assim, ó, Carolina, você torce para algum time? Não? Não pode falar o time? Não, assim, torço, mas não sou fanática, assim, não. Tá, seu time tá mal, né, no Sou campeonato, tá bom. torcedora do Avaí, mas o Avaí tá indo pra Série A agora, tá vendo? Avaí. Aí, a Márcia falando aqui. E aí, você já viu que as pessoas, elas se identificam com camisetas iguais. O chapéu para a gente é como se fosse um time, entendeu? É um símbolo nosso daquela atividade. Então, para nós tem um significado. Para você entender o tanto que é importante esse significado, primeira vez que uma equipe de jornal de TV foi lá fazer essa. A Carol e a Havaí. A primeira vez que as pessoas foram lá fazer uma reportagem de TV no Sumaê, quem fica nas portas ali são os estudantes. Em Carol. E aí, chegou lá um jornalista famoso aqui na Globo, tal, chegou mais 3 pessoas para filmar e os alunos não deixaram entrar. Você acredita? Porque estava sem chapéu. Aí demoraram uns 20 minutos para encontrar um chapéu para essas pessoas. Aí eles entraram, mas indignados, indignados. E aí o jornalista me perguntou qual o significado desse chapéu? Por que tem que ter esse chapéu? Aí eu falei, né? O chapéu aproxima, cria um ambiente de maior liberdade. É um símbolo nosso, né? É um significado. E aí eu fiquei uns 15 minutos explicando para ele em Douglas, professor Douglas. E aí o que aconteceu depois? Sabe o que saiu na reportagem? Saiu assim. E para participar tem que ter estilo. Assim, eu achei o máximo, né? Eu achei muito boa essa. Só que eu contei essa história, eu estava eu não sei onde eu. Ah, Curitiba. Não, eu não sei onde eu estava. Eu estava. Eu estava numa oficina semana passada. Ué, não é possível, eu estou ficando velho. Eu não sei onde eu estava semana passada. Aí é tenso. Eu estava em Rio Verde, aqui em Goiás, fazendo uma oficina. E aí uma professora falou uma coisa bem legal. Que assim, ela detestou isso que eu falei. O Douglas foi meu apoiador ali. Eu também gostei, viu, Douglas, desse negócio de para participar tem que ter estilo. A professora se sentiu tão magoada porque ele roubou todo o significado, o simbolismo que representa aquilo, né? Eu falei até aquele momento, durante Sumaê tem 11 anos, isso foi logo no primeiro ou no segundo ano. Eu achei essa história ótima. Eu adorei ele ter simplificado desse jeito. Mas para ela, por exemplo, ela disse que ele foi um imbecil. Ela falou desse jeito. Falou, poxa, como que ela tira? Ele tirou tudo que você explicou por isso aí. Eu detestei. Aí depois que ela detestou, eu detestei também. Eu passei 11 anos gostando. Mas eu acho que o Douglas está entendendo mais que eu aqui. Existe um significado aquilo para gente, entendeu? E não é simplesmente ter estilo, é também, mas é mais do que isso, né? Então, gostei dessa. Seria como se fosse um símbolo de pertencimento àquela atividade, mais ou menos nesse sentido, né? Isso também, isso também. Eu estou aqui já pensando, junto com as ideias do Douglas aqui, porque a gente daqui uns dias tem a aula inaugural do curso, professor, e em 2019 nós fizemos com fantasia os professores, né, estavam com fantasia de carnaval, porque a nossa aula foi justamente na semana ali, logo depois do carnaval. E foi uma das aulas mais marcantes para os alunos, assim, né, que foi por conta dos adereços. E aí a gente pode pensar para esse ano aí, talvez construir, né, alguma coisa assim, com alguma simbologia, para que os alunos estejam na aula inaugural com algum dos símbolos. Aí temos reunião essa semana para pensar sobre isso. Ô, Caroline, faz o Sumaê, Caroline, ia ser tão lindo. Você pode pegar questões da sua instituição, pega aí
Quantos anos tem o Instituto Federal? O Instituto tem já 100 e poucos anos, né? Desde a criação lá da escola de aprendizes. Então, imagina, antes do Instituto Federal, qual era o nome? Isso aí você já pode fazer o histórico, ó. Chama o reitor para fazer essa pergunta, chama alguns professores, né? Algum ex-professor, olha, todo mundo vai chorar se algum ex-professor aparecer no vídeo fazendo alguma pergunta. Enfim, vocês podem até chamar para a própria mesa, né, de professores, chama o prefeito aí da... Vocês estão em Florianópolis, né? Ah, que chique, hein? Que inveja. Mas os nossos alunos, a gente trabalha com os cursos EAD, né? Então, os nossos alunos, eles estão em vários lugares do estado. Agora, com as aulas remotas, tem muita gente, né, de fora de Santa Catarina também. Ah, legal. Ia ser... Não deixa o Douglas se empolgar, que daqui a pouco ele vai criar uma prancha de surf como obrigatória. Legal, gostei. Ele... Gente, mais alguém tem perguntas para o professor? Questões que vocês gostariam de colocar, ideias aí que surgiram? O que vocês pensaram para os cursos, os profs, para agora, para o início de semestre? Com base aí nas metodologias que a gente viu, muito bacanas, né? A gente tem muito a explorar aí, professor, com as ideias que você trouxe. O professor Oliveira está perguntando sobre o trabalho de mediação do professor nos grupos, né? Como que o professor acompanha esses grupos? No nosso caso, eu não sei se aí vocês trabalham tanto no ensino médio quanto no ensino superior, não é isso? Aqui no Cerfead, que é o centro que nós trabalhamos, a gente trabalha com formação de professores e de gestores públicos. Então, a gente tem cursos de formação continuada e cursos de especialização e mestrado. Mas na instituição, no IFES, que tem cursos de ensino médio. Mas nós aqui nesse grupo não atendemos ensino médio. Ah, entendi. Então, mais fácil ainda. É igual o nosso caso aqui. Quando nós estamos falando de adultos, não tem acompanhamento, não. Você passa as metas, dá um prazo para eles, eles vão cumprir essas metas e vão te enviando em algum local essas metas, né? O bom é especificar boas metas e dar um prazo razoável. E aí fica a única coisa que eu acompanho são os encontros. Se algum grupo, nós vamos colocando no 300, né? Nós vamos colocando alguns painéis de cumprimento de metas. Isso estimula também, né? A visibilidade, onde que você está. O meu grupo já reuniu 2 horas, tem grupo que já reuniu. Uma coisa bonita, Carolina está falando, e o pessoal vai se envolver. Quase todos os grupos, a meta são 4 horas de encontros. Eles batem 6 horas, 8 horas. É uma coisa assim, eles vão... É estimulante mesmo, você vendo os alunos fazer aquilo, tá? E aí, isso depende muito da sua relação com a turma, claro. Mas no meu livro tem aí toda a estratégia para você estimular os ambientes cooperativos, né, as soluções para determinados problemas. Não dá para a gente investigá-los todos aqui, mas estarei com certeza à disposição de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem. Essa metodologia é totalmente gratuita, é para todo mundo utilizar para ter resultado. E que publiquem, e depois a gente pega esse resultado, porque cada professor tem um contexto totalmente diferente, né? Eu estou falando da minha realidade aqui, mas eu não sou professor de Libras, por exemplo. Um professor de Libras aplicando seria a gente aprenderia muito com ele, né? Igual eu mostrei um resultado aqui de um professor de arquitetura, né? Tem professores que aplicam em contexto diferente, a gente vai aprendendo. Espero que vocês nos ensinem bastante ainda com essas aplicações. Sobre o acompanhamento, Carol, só uma coisa, sobre esse acompanhamento, quando são turmas de educação básica, por exemplo, é obrigatório, né? Quase que obrigatório, pelo menos antes do 3º ano, do 2º, que sejam feitas com acompanhamento ali presencial mesmo de um professor. Mas no ensino superior eu não vejo tanta relevância, mas em alguns casos a gente faz alguns desses encontros presencialmente comigo ali, com alguma atividade em sala de aula. Mas na maior parte dos casos
das vezes, a gente só especifica as metas, os alunos têm um tempo para cumpri-las, e eles têm liberdade. Essa liberdade para o grupo é muito importante, né, para eles se desenvolverem. É como se fosse um centro acadêmico, né? No centro acadêmico, o professor não vai ficar entrando lá no centro acadêmico de uma universidade. Se bem que eu entro também, mas geralmente não, é um centro de alunos, né? Eles estão ali com o espaço deles. A única coisa que eu faço é, até tal data eu espero que entregue tal coisa. Se não entregou, eu converso com as pessoas do grupo. Professor, essas metas que você comentou seriam atividades que eles precisam cumprir, exercícios? Como seriam essas metas? Sim, no nosso caso, quais são as metas? Para os alunos ajudados, isso depende muito da disciplina, eu já apliquei em disciplinas diferentes, né? Quando os alunos são mais avançados, assim, não sei sempre, mas uma coisa, a depender da disciplina, nós colocamos mapas mentais também, para eles, 70% dos nossos alunos colocam, eu aprendi a estudar, 70% são alunos da Universidade de Brasília, são alunos bons, assim, são alunos que, em geral, né, são alunos que já deveriam saber estudar, mas como que 70% dos alunos colocam isso? Então, significa que talvez seja muito bom a gente colocar instrumentos potencializadores da aprendizagem significativa, por exemplo, um mapa mental, um V epistemológico de Bowen, algum instrumento para eles aprenderem a estudar. Então, vamos lá. Em cálculo 1, o que a gente coloca? Lista de exercícios. Essas listas versam os conteúdos da prova atual e de conceitos prévios, né? Conceitos subsunsores. Ótimo. Além disso, eu coloco para eles resolverem uma lista especial que vai ser criada pelos ajudantes do grupo. Além disso, 4 horas de encontro com esse grupo. Para os alunos ajudantes, que são esses que tiveram bons resultados, eu coloco um desafio diferente na mão de cada um, porque são alunos excepcionais. Então, toma, resolve esse exercício aí. Resolve o desafio. São coisas estimulantes para eles, né? Além disso, eles têm que inventar em grupo, no grupo de ajudantes, uma prova. Na verdade, é uma lista de exercícios em formato de prova para esses alunos ajudados. Então, eles têm esse grupo de atividades para fazer em geral. Além disso, além das 4 horas, além disso, o que acontece no caminhar desses grupos é que surgem submetas implícitas. Essa é a parte mais importante. Por quê? Porque quando a Caroline, que é uma aluna excepcional, está do lado do Fragelli, que não está entendendo muita coisa, e você está do meu lado durante 2 horas, com algumas questões, olhando cada resolução minha, e percebe que eu estou errando determinada coisa, você fala, Fragelli, o que você está errando não é essa matéria. É a matéria lá de educação básica. Então, eles percebem submetas, criam submetas implícitas na percepção dessas falhas de educação básica. Então, ele fala, ó, você está errando aqui, é somar fração. Para somar fração, ó, existe esse site, existe... E aí vão criando uma curadoria, né, de materiais de estudo. Agora, o mais legal, Carol, é que como que nós aprendemos? Tem uma propaganda da BIC, eu não sei se vocês conhecem, nosso tempo está se esgotando aqui, mas eu vou falar rapidinho aqui, é que é uma propaganda da BIC. Aí chama os pais para uma reunião na escola, só que aí quando chegam os pais, eles falam, não tem reunião nenhuma não. Os seus filhos estão fazendo uma prova, e nós convidamos vocês a fazerem a mesma prova que seus alunos, seus filhos estão fazendo. Carol, você é a mãe de tal pessoa, você vai fazer a prova que sua filha está fazendo. Fala, você vai fazer a prova, não sei quem vai fazer a prova, a mesma prova que seus filhos estão fazendo. Depois de uma semana saiu o resultado e quase sempre os alunos que tinham as maiores notas tinham os pais com as maiores notas. Nós, em geral, aprendemos vendo os nossos pais. É claro que aprendemos na escola, com os nossos amigos, na nossa história, mas muito disso nós aprendemos no nosso convívio, na nossa cultura, dentro de casa. Quando os grupos são feitos por afinidade, geralmente essa afinidade traz esse contexto também. Quando você mistura essas pessoas, elas aprendem também a estudar com esse colega. Então, por isso que 70% dos nossos colegas, dos nossos alunos falam, eu aprendi a estudar. Eu vou falar só um depoimento, tem mais 10 segundos. O depoimento é o seguinte, abre aspas. Na primeira prova,
eu tirei 2. E fui um dos ajudados do grupo. Depois, na prova do 300, eu tirei 7, mas eu aprendi a estudar. Na segunda prova dessa disciplina, eu tirei 8 e fui um dos ajudantes. Uma das pessoas que eu ajudei melhorou 2000% e depois ela veio me agradecer, me abraçando. A sensação que eu tive foi simplesmente indescritível, fecha aspas. Bonito, né? Professor, a gente tem pergunta ali da Caroline e da Márcia, deixa para a gente encerrar, né? Se você puder responder as perguntas das profs. A Caroline perguntou quais foram os critérios de avaliação definidos para os 5 alunos participantes. E ela também perguntou se esse grupo formado perdura durante todo o curso ou apenas durante a disciplina. Beleza. Quais foram os critérios de avaliação definidos para os 5 alunos participantes? Na verdade, não são 5 alunos, são todos os alunos. Eu estou entendendo que são os 5 alunos do grupo, né? Tá. Então, peraí. Deixa eu ir por etapas. A gente aplica uma avaliação para todos os alunos. A partir todos os alunos, desse resultado, nós temos vários grupos com 5 integrantes cada. Para esses 5 alunos, nós temos uma parte que teve um bom rendimento, uma parte que teve um baixo rendimento na avaliação. Nós especificamos metas para esses alunos cumprirem como um grupo, metas individuais e coletivas, até 10 dias, de 10 a 15 dias. No nosso caso, presencial, 10 dias, no ensino remoto, 15 dias. Depois, nós verificamos se cumpriram as metas. Se cumpriram, os alunos tiveram baixo rendimento, não só desse grupo, mas de todos os grupos, todos aqueles que cumpriram as metas, fazem uma nova avaliação. Essa nova avaliação é do mesmo estilo da primeira. No nosso caso, foi uma prova, ele vai fazer uma nova prova. Então, fez uma prova do mesmo conteúdo, só que uma prova totalmente diferente, claro. Fez essa prova, ótimo. Nós conseguimos avaliar esse estudante com base nessas 2 avaliações feitas daquele conteúdo. Ótimo. Os alunos tiveram um alto rendimento, nós avaliamos o quanto os alunos do grupo melhoraram no rendimento e quanto ele teve de contribuição. Para isso, nós aplicamos uma escala de Likert aplicado em 360 graus. Uma escala que varia de 1 até 5, uma escala simples. Quanto você ajudou a Carol? Eu ajudei de 1 a 5, ajudei nada, vai dando os nomes, né? Ajudei pouco, ajudei razoavelmente, ajudei bastante e ajudei muito. Quanto? Ajudei muito. Depois eu pergunto para a Carol, quanto que essa pessoa te ajudou? Aí eu pego a média dos dois, vejo quanto que a Carol evoluiu e eu tenho uma tabela lá de melhora de notas. Ótimo. Agora, eu acho que eu respondi essa questão, né? Quais foram os critérios de avaliação definidos para os 5? Ótimo. Beleza. Agora, aí depois, esse grupo perduraria? Não, ele só perdura durante 10 dias. Depois disso, voltam a continuar na sala de aula, normalmente. Depois, na segunda prova, eu aplico de novo 300. E são novos grupos. Esses novos grupos, quem era ajudado pode ser ajudante e vice-versa. Dura 10 dias também. Depois eu aplico uma terceira vez na terceira prova. Aplico novamente. Imagina, você entrou, quem é mais articulado, mais extrovertido, logo nas primeiras semanas vai conhecer umas 15 pessoas. Quem é introvertido vai conhecer ninguém, ou mais um, e só até o final. O que acontece é que essa pessoa vai ter contato, geralmente, com 11 pessoas, totalmente diferentes. E esses grupos não se mantêm de maneira obrigatória. Eles se mantêm de maneira livre. O que os alunos relatam é que esses grupos se mantiveram para outras disciplinas. Mas para isso tem um critério, uma metodologia, um procedimento para ser aplicado. A meta, a liberdade de 10 dias e etc. Então, isso é que faz rodar essa atividade, tá? Ah, legal. Então, a cada atividade, esses grupos são modificados. E é uma ansiedade muito gostosa, tá? Toda vez que a gente faz, é uma ansiedade muito gostosa. Aí você fala, sempre vai funcionar?
quase sempre. Pode ser que tenha algum grupo que não funcione, só que aí você aplica mais de uma vez, vai acontecer de um grupo funcionar melhor do que o outro. Mas tem muitos depoimentos, né? Tem no livro aí, tem dezenas de depoimentos, e eu espero que esses depoimentos sejam de vocês no futuro próximo, né? Dos alunos, olha com eles. Veja lá, funcionou? Porque aqui nós estamos numa determinada realidade. Vocês aí têm um contexto, eu não sei se o curso é para mais adultos, é pessoas que trabalham. Leiam o meu livro, por favor, que lá tem... pode ter coisas que vocês gostem, né? Que eu não consiga explicar aqui nesse prazo tão pequeno que a gente está conversando. A Márcia tem uma pergunta sobre o ensino de matemática. Você conhece o método de Singapura? Não. Se eu conheço, eu não sei por esse nome. Imagina o método utilizado em Singapura, né? Ah, tá. Não é o método de Singapura, mas é o método utilizado lá de maneira institucional, de maneira formal na instituição, né? Mas fala aí só alguns tópicos que eu consigo imaginar. É o quê? São metodologias ativas, os alunos têm em tempo integral. Assim. O que eu vejo muito utilizando em alguns países é metodologia baseada em projetos, né? Então, eles estudam de manhã, à tarde, desenvolvem projetos muitas das vezes ligados à comunidade. Eu sugiro que vocês, se isso interessa realmente na ideia de projetos, nós temos um projeto uma metodologia muito interessante aqui chamada EIT. A Carol até sugeriu no início, né? O EIT ganhou 2 prêmios bem interessantes atuais aí. Um deles é da Associação Brasileira de Mantenedores de Educação Superior. Ah, é o melhor do mundo? Ah, não sei não, hein? Eu gosto muito dos que são daqui, viu? A gente geralmente importa tanto e a gente deveria exportar mais, porque é aqui que nós temos mais problemas, porque é aqui que nós temos diversidade gigantesca em sala de aula, uma discrepância descomunal em termos de status quo, né, de dinheiro mesmo, e eu não acredito que é o melhor. Pode até ser o melhor do mundo, mas eu vou ter que estudar mais. Eu não sei se é o mesmo da Finlândia. O que eu entendo da Finlândia é que as pessoas que vão para lá, cada uma observa muito com o olhar enviesado, tá? Então, se a pessoa... Eu vi pessoas muito diferentes falando de maneiras muito diferentes da mesma metodologia. Para saber se é bom mesmo, você vai ter que ouvir os estudantes. Acho que é a melhor parte. Estou implementando esse método no ensino de matemática para crianças de 4 anos com livro didático. Legal. Eu vou pesquisar mais, viu, Márcio? Talvez eu saiba o que você está falando, mas talvez eu não tenha me atentado tanto assim para o estudo disso. Obrigado, viu, pela dica. Bom, gente, vamos encerrar então, né? Agradecer mais uma vez ao professor Ricardo Fragelli por ter dedicado seu tempo nessa tarde para estar conosco, compartilhar um pouco das experiências, né, com o método 300, com as atividades ativas. Agradecer a participação de todos vocês aí. E a gente se vê amanhã, então, né, a partir das 14 horas, 14h15, quando a gente inicia os trabalhos. Amanhã a gente tem, então, atividade com o Geniali. Então, venham preparados, né, para a nossa atividade. E de hoje para amanhã aí dá para já ir experimentando algumas coisas, né, que o professor Ricardo trouxe para a gente hoje, pensando algumas ideias aí para o nosso início de semestre desse ano. Que a gente possa ter aí um bom início de semestre, né, e começar, né, colocar em prática essas ideias, porque nada melhor do que experimentar o método, né, professor, para saber como que as coisas acontecem na prática com os alunos. Então, acho que agora é a hora da nossa mão na massa aí, a partir de tudo que a gente conheceu aqui na tarde de hoje. Muito obrigada, professor.
Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Espero ter contribuído e que a gente se veja logo aí, né? Presencialmente. Valeu. Grande abraço. Obrigado, Thaís, Márcia. Olivier, que nome chique. Olivier é francês ou é brasileiro com